Olá, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigeron e esse vídeo faz parte da nossa série A Ciência de Dados no Brasil, onde em 6 episódios eu vou mostrar para você um panorama geral sobre como a carreira do cientista de dados está inserida dentro do mercado brasileiro. E esse é o nosso episódio 4, onde eu vou falar com você sobre a confusão das vagas dos requisitos para cientista de dados entre as empresas. Por que as vagas são tão confusas? Porque quando você olha para empresas diferentes procurando pelo mesmo profissional, você encontra requisitos diferentes, você encontra atividades diferentes. E é isso que eu vou esclarecer para você nesse vídeo. Mas antes disso eu quero te fazer um convite. Ao final dessa série eu vou fazer um workshop de 3 dias chamado Ciência de Dados Passo a Passo, onde em 3 vídeos eu vou passar para você todo o caminho prático para você se preparar desde o zero até conseguir a sua vaga como cientista de dados júnior na empresa o mais rápido possível. Então, se você está estudando ciência de dados, está começando agora, ou tem interesse em se aprofundar mais nessa profissão para tomar a sua decisão, participa desse workshop. Ele é 100% gratuito, vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 de setembro aqui mesmo no canal do YouTube. E para participar é muito simples, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo, se inscrever para poder receber o link da transmissão e poder participar. Então a gente se vê lá e bora pro vídeo. Antes de explicar para você por que existe uma confusão entre as vagas de ciência de dados no Brasil, eu preciso explicar para você o contexto de onde essas vagas surgem. E o contexto que essas vagas surgem é iniciando pela definição de uma empresa. Então, o que é e como funciona uma empresa? A gente pode resumir a empresa em 3 itens, e é um resumo bem simplista. Claro que tem muitas outras variáveis dentro de uma empresa. Mas, em resumo, uma empresa ela é constituída de pessoas, de processos e de ferramentas. Pessoas com habilidades diferentes para resolver problemas diferentes, que criam processos para você ter uma unicidade, uma homogeneidade das decisões tomadas dentro das empresas e as ferramentas que potencializam as habilidades dessas pessoas ao criar esses processos. Então, as pessoas contratadas com habilidades diferentes criam processos para manter a unicidade das tomadas de decisão e usam ferramentas para criar esses processos. Então, a combinação desses 3 elementos no dia a dia é basicamente para você tomar melhores decisões. Então, a empresa também pode ser vista como uma grande máquina de tomar decisão. Então, qual produto a gente vai ofertar para a nossa audiência, onde estão os nossos consumidores, qual é o preço que eu vou ofertar para eles, quantos produtos eu preciso comprar para poder suprir a demanda. Então, é uma máquina de tomar decisões no dia a dia. Essas pessoas, esses processos, essas empresas, elas usualmente são separadas dentro de times ou squads. Times são para aquelas empresas que têm uma estrutura organizacional, que é uma estrutura mais antiga. Então você tem o presidente, depois você tem os departamentos. Cada departamento tem o seu gerente, cada gerente tem vários times, tem os líderes dos times e depois tem as pessoas que executam as tarefas. É uma formação mais tradicional das empresas, quando ela está montada em cima de uma estrutura organizacional. Por outro lado, nós temos empresas mais jovens que montaram seus times de formas diferentes. Eles rearranjam os times baseado em objetivos. Então você constrói um time com pessoas multidisciplinares ali dentro e tem um foco específico em um determinado problema. Então você tem times que cuidam do site, times que cuidam do produto, times que cuidam do preço. Dentro desses times você tem interdisciplinariedade entre as profissões para poder garantir que aquele time seja uma unidade independente, ou seja, você tem todos os profissionais que você precisa dentro daquele time para resolver aquele problema, aquela missão que o seu squad se propõe a resolver. Então, existem essas 2 formas. Depois posso fazer um vídeo falando sobre essas 2 formas e como que o cientista de dados trabalha em cada uma delas. Então, esses squads, esses times, eles são formados pelo gestor, que é responsável por 2 coisas. Primeiro, por gerir a carreira dos seus liderados e segundo, para fazer esse time realmente entregar soluções, fazer projetos, ser um time extremamente produtivo. Então esse é o papel do gestor, é conseguir dar suporte para esse time para que ele consiga se manter em alta performance, entregando cada vez mais. Dentro do time você tem diversos níveis, né? Você tem as pessoas mais júniores, as pessoas mais plenas, as pessoas mais sêniores, tem os estagiários. Então o gestor geralmente ele recebe uma tarefa ou ele participa de alguma reunião onde ele vê uma oportunidade de resolver um problema, ele junta ali os seus cientistas de dados mais sênior, todo mundo discute, faz um planejamento de como
criar aquela solução, ou qual que é a prioridade, o esforço para criar aquela solução. Depois aquela solução ela é cascateada em tarefas, onde todos os outros cientistas de dados pegam uma outra tarefa para poder construir essa solução dentro de um time. Então o gestor ele faz essa ponte entre o negócio, entre a liderança e entre as pessoas técnicas que vão realmente executar aquele projeto. Então o gestor ele pode olhar para o seu time e ele pode observar duas coisas. Primeiro, o time está muito lento, porque existem poucas pessoas por número de demandas que esse time tem. Então o ideal é você ter outra pessoa para poder dar velocidade para os projetos. E o segundo ponto, ele pode observar que algumas pessoas estão sobrecarregadas, ou seja, poucas pessoas acumulando muitas responsabilidades. Então você sobrecarrega as pessoas e isso faz também com que a pessoa entre em burnout ou entre num processo onde ela performe menos, porque ela tem muitas atividades e geralmente é bastante difícil priorizar essas atividades. Então o gestor ele pode pedir para o seu líder imediato um novo membro para o seu time. Mas ele não pode chegar para o seu líder e dizer, olha, eu preciso de um novo membro para o meu time. Ele precisa justificar essa contratação. Então por que você está contratando essa pessoa? E o mais importante, o que essa pessoa vai fazer dentro do seu time? E o que vai fazer dentro do time é o famoso job description. É o que a gente enxerga do lado de fora da empresa. Quando a gente lê a vaga, a gente lê na verdade um job description, que é uma descrição de trabalho. Essa descrição de trabalho ela surge dentro da empresa com uma necessidade de trazer um novo integrante. Então esse job description é exatamente o que a gente vê nas vagas do LinkedIn, do Glassdoor, é a descrição do trabalho. É o que é esperado que o candidato faça no dia a dia para poder ajudar o time que já está lá dentro. Esse job description ele é dividido em duas partes. A primeira parte são as atividades e as responsabilidades desse novo colaborador e a segunda parte são as ferramentas. Então as ferramentas diz respeito muito mais ao stack de ferramentas que a empresa tem do que realmente é o que o gestor precisa. Então as atividades e as responsabilidades são diretamente ligadas ao gestor, porque ele está decidindo o que aquele novo integrante vai fazer dentro do time. As ferramentas dependem muito mais da empresa. A empresa, como um todo, ela tem um stack de ferramentas, ou seja, são ferramentas que os times usam para poder criar soluções. Então as ferramentas são muito mais ligadas à empresa e as atividades e responsabilidades são ligadas diretamente ao time que você vai trabalhar. Então eu trouxe aqui duas vagas de cientistas de dados que eu peguei no LinkedIn para a gente discutir onde nós conseguimos enxergar essas duas etapas do job description. Por exemplo, essa vaga de cientista de dados é para Belo Horizonte, Minas Gerais, mas pode ser um trabalho remoto. E as atividades são as seguintes: entendimento dos desafios de negócio do cliente, identificação das fontes de dados necessárias para o desafio, preparação e exploração de dados, modelagem estatística e aprendizado de máquina, validação e sustentação de soluções, comunicação de resultados, construção de pipeline de dados. Então essas são as atividades. São todas as tarefas que o candidato vai executar no seu dia a dia. E quais são os requisitos, as ferramentas para ele executar essas atividades? Que basicamente são ferramentas dentro da stack de ferramentas que essa empresa tem. Então aqui em requisitos/ferramentas, o candidato precisa saber linguagem SQL, linguagem Python, fazer ETL ou ELT, análise exploratória de dados, limpeza, redução, dimensionalidade, balanceamento, escala, normalização, padronização, clusterização, visualização. Por que a análise exploratória não é um requisito e não é uma atividade? Porque a análise exploratória é uma ferramenta que você usa para explorar os dados, para tirar insights dos dados, para entender o espaço de dados que você está trabalhando. Séries temporais, conhecimento básico de conceitos de atividade de estatística descritiva, probabilística, então diferença entre estocástico e determinístico e os testes de hipóteses. Por último, conhecimento básico dos conceitos de construção e validação de abordagens de aprendizado de máquina, supervisionado e não supervisionado. São todas ferramentas. Se você olhar outra vaga que eu trouxe, essa é uma vaga para São Paulo, eles escrevem não as atividades, mas as responsabilidades. Então, a responsabilidade desse novo membro do time é desenvolver ferramentas baseadas em algoritmos, formular hipóteses e definir uma abordagem orientada a dados, manipular e estruturar um grande volume de dados de diferentes fontes, realizar a gestão de projetos priorizando o que é mais importante, ser capaz de se relacionar com as outras áreas da companhia de forma proativa. Então são as responsabilidades. Quais são os requisitos ou ferramentas? Possuir formação superior em estatística, matemática, dominar as linguagens SQL, Python e R, contar com sólida experiência de construção de algoritmos e modelos de machine learning, ter trabalhado em e-commerce ou no varejo é considerado desejável.
Então, quando nós olhamos as vagas, elas são job descriptions. Então, aqui a gente olha as atividades que o gestor quer que esse novo candidato faça dentro do seu time. E aqui nós temos os requisitos, ou seja, a stack de ferramentas que a empresa tem, que o candidato ele vai utilizar no dia a dia de trabalho. Mesma coisa para outra vaga, nós temos as responsabilidades e nós temos aqui também os requisitos. Depois que essa vaga é aprovada pelo RH e ela é publicada, as pessoas começam a enviar currículos e o que o gestor da vaga ou o pessoal do RH eles olham. Eles olham se naquele currículo você tem experiências parecidas ou iguais com as atividades que você vai realizar no dia a dia e não as ferramentas que você sabe. Então muitas pessoas cometem esse erro, colocar um monte de ferramenta que ele sabe e é preciso colocar isso, mas esquecem de mostrar para o recrutador que as atividades que eles buscam são atividades que ele já tem experiência. E quando eu falo experiência, não é experiência de já ter trabalhado em uma empresa. Lembre-se que experiência em ciência de dados é você ter passado pelos problemas, seja dentro da empresa ou seja fora. Por isso que o portfólio de projetos ele é muito importante, porque faz com que você tenha experiência de trabalho muito próxima do real. Ou seja, que você ganhe experiência dentro dessas atividades que o gestor listou aqui e com isso ele consiga olhar o teu currículo e falar assim, olha, essa pessoa ela passou por experiências em ciência de dados, em projetos particulares que ela fez, que são experiências exatamente com as quais eu preciso que um candidato tenha para que ele trabalhe dentro do meu time e a gente tenha mais velocidade de entrega. Os requisitos são ferramentas que o candidato precisa utilizar. Depois disso, os candidatos aplicam para as vagas, o gestor olha quais são as experiências daqueles candidatos e se aquelas experiências elas batem com as atividades que ele quer, e aí ocorre o processo seletivo. E o que acontece no processo seletivo? No processo seletivo, o gestor ele bola um problema para poder testar se o candidato sabe aquelas atividades mesmo, envia para o candidato um case técnico e esse case técnico, qual é o objetivo dele? É comprovar se o candidato é capaz de realizar as atividades, comprovar se o que o candidato escreveu no currículo é verdadeiro, comprovar se ele tem a capacidade de realizar as tarefas do dia a dia. E o que o candidato vai lá e faz? Foca na demonstração da ferramenta. Ele fica o dia inteiro falando que ele sabe fazer correlação, que ele sabe fazer hipótese, que ele sabe treinar random forest, mas ele esquece que ele está resolvendo um problema. Ele esquece de demonstrar as atividades que ele sabe resolver. Então, depois do processo seletivo concluído, ele é contratado e ele integra, ele faz parte do time e assim ele tem um novo integrante que tem um tempo de adaptação, mas depois desse tempo ele começa a performar muito alto e o time como um todo ganha velocidade. Mas, Meigron, onde está a confusão das vagas? O título desse vídeo é a confusão. A confusão ela não está nas atividades e nos requisitos, mas ele está no escopo de trabalho de cada profissional. Muitas empresas e muitos gestores ainda não sabem o que um cientista de dados faz. Então, o escopo de trabalho de um cientista de dados acaba sendo muito maior do que deveria. Então, ele acaba acumulando muitas tarefas. E qual que é o problema disso? O problema disso é que os projetos de ciência de dados começam a sair muito mais lento, porque você tem muito mais atividades dentro de um mesmo escopo para realizar. Então, essa é a desvantagem de você contratar um cientista de dados com um escopo muito grande. O seu projeto ele começa a demorar muito. É por isso que o trabalho, a construção de um produto de dados dentro da empresa, isso pode ser um dashboard, pode ser um modelo de machine learning treinado, pode ser qualquer coisa que ajude a tomada de decisão, que nós chamamos de produtos de dados. Por isso que ele foi quebrado em muitas atividades e parte dessas atividades foram especializadas por profissionais diferentes. Então, para construir um produto de dados, você precisa do analista de BI para poder fazer as análises de negócio e criar os baselines das soluções atuais, para saber se o modelo que você vai fazer lá na frente ele é melhor do que a solução que está sendo agora. Você precisa do analista de dados para também fazer as análises e também cuidar da manutenção dos ETLs, da infraestrutura para manter essas análises, essas métricas atualizando todos os dias. Você precisa do engenheiro de dados para poder extrair dados de todas as fontes, organizar isso em um data warehouse, em um data lake, para que as pessoas consigam acessar os dados de forma confiável, para que isso tenha governança e que facilite também a vida dos analistas. Você precisa do cientista de dados para poder criar algoritmos que entendam comportamentos passados e criem cenários futuros para poder fazer tomadas de decisões mais assertivas. E você precisa do engenheiro de machine learning
para poder colocar esses modelos, publicar esses modelos em produção para que outras pessoas consigam ter acesso a isso. Então, para você criar um produto de dados, você precisa de todos esses 5 profissionais. Quando eu comecei em ciência de dados, não existiam os analistas e os cientistas de dados que prometiam realizar tudo isso. Então, você demora muito mais tempo para você fazer um projeto, porque você faz todas as pontas. Isso, por um lado, é bom para o profissional, porque ele tem uma visão do todo, ele não fica só dentro ali da caixinha do cientista de dados, e por outro lado, é ruim, porque ele sempre vai ter muitas tarefas e ele vai começar a fazer entregas muito lentas, e isso vai fazer com que a empresa ache que cientista de dados não é realmente uma boa profissão porque entrega as coisas muito devagar. Mas ninguém olha para o tamanho do escopo que esse cientista de dados tem. Então a confusão está nisso. A confusão está na clareza de qual é o escopo de cada profissional. O que cada profissional deveria fazer para que ele entregue o mais rápido possível e consiga trabalhar em alta performance sem se sobrecarregar. Então aqui que está a confusão. Então algumas vagas elas têm ferramentas que não são do cientista de dados e elas têm atividades que também não são do cientista de dados. Então essa é a confusão. Essa confusão está no escopo dos profissionais e não na estrutura dos job descriptions das vagas, tá bom? Mas, Meigron, como que eu sei, então, quais são as ferramentas que o cientista de dados deveria aprender e quais são as atividades que o cientista de dados deveria aprender? Para isso, você precisa participar do meu workshop no dia 27, 28 e 29, às 8 horas da noite aqui mesmo no canal do YouTube, onde eu vou esclarecer para você quais são as ferramentas essenciais do cientista de dados e, melhor, quais são as ferramentas essenciais para o cientista de dados júnior, que tem muita diferença entre o que você precisa aprender e o que você precisa aprender agora. Tem muita diferença. É isso que eu vou falar no workshop Ciência de Dados Passo a Passo na próxima segunda-feira. Então faça sua inscrição se você não fez ainda. O link está aqui na descrição desse vídeo e a gente se encontra lá. Muito obrigado por assistir até o final e no próximo episódio eu vou falar sobre o processo seletivo de cientista de dados aqui no Brasil. Vou mostrar para você como que é o processo e o que os recrutadores esperam em cada uma dessas etapas. Para mais informações é só me seguir lá no Instagram, @Meigron, falo sobre ciência de dados diariamente lá. Tem o blog também, Seja um Data Scientist, com projetos de ciência de dados de portfólio para você aprender ciência de dados na prática. E tem um grupo do Telegram, que é um grupo de estudos para um curso gratuito que eu tenho aqui mesmo no canal do YouTube, que é um curso de Python do 0 ao 10. Bom, muito obrigado pelo seu tempo e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!